Quem já não se perguntou, né? Qual será essa linguagem secreta que leva um avião do solo até as nuvens em total segurança? Pois é, hoje a gente vai decodificar exatamente isso, transformando um assunto que parece super complexo em algo claro e, olha, fascinante. Pois é, quando se está ali na poltrona do avião, já deu para pensar em toda essa conversa que acontece nos bastidores. É quase uma dança, sabe? Uma coreografia muito bem ensaiada, cheia de regras, procedimentos e muita, mas muita comunicação. E é exatamente essa coreografia que vamos desvendar hoje, olhando de perto os procedimentos de partida IFR, ou seja, por regras de voo por instrumentos. Bom, o nosso caminho hoje vai ser bem parecido com o de um voo de verdade. A gente começa com as primeiras palavras trocadas ainda no solo, depois vamos do portão até a pista, aí a gente decodifica as regras de partida, encara o desafio dos obstáculos e, por fim, sobe junto com o avião por entre as nuvens. Preparados? Então, vamos lá! Ok, começando então. Seção 1, as primeiras palavras do voo. Olha, muito antes da gente ouvir aquele barulho dos motores, uma conversa super importante e silenciosa já está rolando. É nesse momento que os pilotos recebem a primeira grande peça do quebra-cabeça, a famosa autorização de voo por instrumentos, a IFR. E para a coisa toda fluir melhor, em muitos aeroportos, essa autorização pode ser obtida até 10 minutos antes do táxi, sabia? O objetivo é um só: diminuir o congestionamento na comunicação de rádio. É por isso que os aeroportos mais modernos usam cada vez mais sistemas automatizados. Assim, eles garantem que a comunicação seja, sabe, limpa, clara e pontual. E falando nesses sistemas, aqui a gente tem dois exemplos bem interessantes. São duas tecnologias diferentes, mas com o mesmíssimo objetivo: mais eficiência e menos chance de erro humano. De um lado, o PDC. A autorização chega para o piloto e pronto, está valendo. Do outro, o CPDLC-DCL, que tem uma camada extra de segurança porque ele exige que a tripulação confirme o recebimento. Mas no fim das contas, a ideia dos dois é a mesma: acabar com aquele falatório todo no rádio. Beleza, vamos para a seção 2, do portão à pista. Agora, com a autorização digital recebida, o avião finalmente começa a se mover. A próxima parada é a cabeceira da pista. E olha, esse é um lugar onde cada palavra dita tem um peso enorme, especialmente uma instrução bem específica. E a instrução é essa aí que a gente ouve no rádio. Pista 24L, alinhe e aguarde. Quando o controle de tráfego aéreo, o ATC, diz isso, o avião se posiciona ali, na linha de partida mesmo, os motores já estão prontos e fica todo mundo aguardando o comando final para decolar. Só que aqui tem um ponto crucial, um dos maiores riscos, na verdade. Presta atenção. Alinhar e aguardar não é, de jeito nenhum, uma autorização para decolar. É sério. Confundir essa instrução com um pode ir pode ter consequências catastróficas, principalmente em aeroportos super movimentados, com pistas que se cruzam e tudo mais. O tempo nesse momento é absolutamente crítico. Tanto que a FAA, que é o órgão que regula a aviação nos Estados Unidos, estabeleceu uma espécie de regra de ouro. Se o avião ficar mais de 2 minutos parado ali na pista sem receber o comando de decolagem, os pilotos são obrigados a quebrar o silêncio. Eles precisam chamar o controle de tráfego para checar se está tudo bem. É uma verificação de segurança que não pode falhar. Certo, vamos para a terceira parte, decodificando as regras de partida. A pergunta que fica é: como o ATC consegue dar conta de tanta complexidade? A resposta é uma palavra: padronização. A linguagem, os procedimentos, é tudo universal. É como se todo mundo no mundo da aviação falasse um mesmo idioma. E isso garante que tudo seja eficiente e, claro, muito seguro. E dentro dessa padronização, tem umas frases que são música para os ouvidos de um piloto. Uma delas é autorizado como arquivado. Sabe o que isso significa? Que aquele plano de voo super detalhado que foi enviado horas antes foi aprovado sem nenhuma mudança. É um atalho que economiza um tempo precioso. Mas, claro, isso joga uma responsabilidade enorme para a equipe de voo, que tem que garantir que o plano original estava de fato perfeito. Mas não é só a rota que o ATC controla. Eles também controlam o quando. Por exemplo, existe o horário de liberação, que é a hora mais cedo que o avião pode decolar. Tem também o aguardar liberação, que é basicamente um sinal vermelho, uma pausa para organizar o tráfego aéreo. E por fim, o horário de validade da autorização, que é tipo um prazo de validade mesmo. Se não decolar até aquela hora, a autorização vence. Isso é super importante em aeroportos sem torre de controle. Cada uma dessas é uma ferramenta para orquestrar aquele balé aéreo todo. Ok, quarta seção, o desafio dos obstáculos. Imagina só, o avião decolou.
Por que ele não pode simplesmente virar e ir direto para o seu destino? A resposta está em toda parte, ao nosso redor, mas muitas vezes a gente nem percebe lá de baixo. São os obstáculos, montanhas, prédios altíssimos, antenas. Tudo isso é um desafio para a navegação. E para conseguir navegar nesse verdadeiro labirinto, existem os procedimentos de partida com obstáculos, os ODPs. A melhor forma de pensar neles é como rotas de fuga. Rotas que já foram planejadas, desenhadas nos mínimos detalhes por engenheiros, para guiar os aviões em segurança, bem longe de qualquer perigo que exista ali perto do aeroporto. Tá, mas e aí? O que acontece se um obstáculo novo aparece e invade a rota de decolagem padrão? Imagina que construíram um prédio super alto bem ali. Quando uma coisa dessas acontece, os planejadores de voo têm que abrir, digamos assim, a sua caixa de ferramentas para garantir que a segurança continue em primeiro lugar. E nessa caixa de ferramentas tem algumas opções. A primeira, exigir que o avião suba mais rápido, de forma mais íngreme, para passar por cima do obstáculo. A segunda, aumentar a exigência de visibilidade, ou seja, só decolar se o tempo estiver bom o suficiente para os pilotos enxergarem o obstáculo e desviarem. A terceira é criar e publicar uma rota totalmente nova, um desvio no céu para contornar o problema. Ou, claro, eles podem misturar um pouco de tudo isso. No final, o objetivo é um só. A saída do aeroporto tem que ser 100% segura. E clareza na aviação é tudo. Por isso mesmo, a FAA deu uma modernizada no jeito de apresentar essas informações sobre obstáculos. O formato antigo meio que amontoava as informações. Já o formato novo não. Ele separa tudo, organiza, dá detalhes mais específicos. E por que isso importa? Porque mais clareza significa muito menos chance de alguém interpretar alguma coisa errada lá na cabine. E chegamos à nossa última sessão, subindo pelas nuvens. Depois que o avião já se livrou de todos os obstáculos ali pertinho do aeroporto, vem o próximo desafio. Como entrar de um jeito seguro e eficiente naquilo que a gente pode chamar de autoestrada no céu, aquele sistema de rotas aéreas que cortam um país de um lado para o outro. É aqui que entram em cena duas ferramentas com missões bem diferentes. A gente já falou dos ODPs, certo? O foco deles é um só, desviar de obstáculos. Já os CIDs, que são as partidas padrão por instrumentos, são outra história. Pense neles como as rampas de acesso da nossa autoestrada. Elas foram criadas para organizar o trânsito, para fazer os aviões entrarem no fluxo principal de forma suave e ordenada. E para usar uma dessas rampas, o piloto precisa de uma autorização bem específica do ATC. E essa autorização muitas vezes vem na forma de uma das frases mais curtas e, ao mesmo tempo, mais poderosas de toda a aviação. São só 3 palavrinhas que o ATC fala, mas que carregam um mundo de instruções dentro delas. Quando o piloto ouve "suba via CID", ele já sabe que tem que fazer um monte de coisa. Primeiro, seguir à risca o caminho lateral que está desenhado no procedimento. Segundo, obedecer todas, sem exceção, as restrições de velocidade. Terceiro, cumprir todas as restrições de altitude em cada ponto da rota. E, por último, continuar subindo até chegar na altitude final daquele procedimento. Ou seja, suba via CID é a eficiência em pessoa. É um pacotão completo de instruções, tudo numa autorização só, super clara e direta. Então, resumindo a ópera, desde aquele pedido digital quietinho lá no portão, até a subida complexa no meio das nuvens, cada decolagem IFR é uma verdadeira performance, toda coreografada. É um sistema que se apoia em 3 pilares: precisão, procedimento e uma comunicação que não para nunca. E tudo isso com um único e inegociável objetivo: segurança absoluta. Fica a reflexão então. Da próxima vez que um avião estiver taxiando para a pista, em qual parte de toda essa dança invisível de regras e comunicação será que a gente vai estar pensando? Bom, espero que esta análise tenha ajudado a desvendar um pouco desse mundo fascinante.